Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? E hoje a gente tá também com um convidado super especial para discutir com a gente essa pauta que talvez seja uma das pautas mais queridinhas do cinema pipoca de todos os tempos. Ele que é diretor de cena, porto-alegrense que é Toy Ribeirão Pretense, diretor de cena, trabalha em publicidade há um tempão já e é um grande fã do nosso tema de hoje. A gente tá aqui com o Lucas Fogs, que agora vai ter o codinome Fogs pro restante desse podcast, para ninguém se confundir. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Fogs. Muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Bom dia, bons horários aí, né, pra quem estiver ouvindo, seja lá qual for a hora. E um prazer estar aqui pra gente discutir esse tema que é legal, bater papo, tem muita coisa pra gente conversar aí, tô feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente resolveu falar sobre uma das maiores franquias de cinema pipoca de todos os tempos, De Volta para o Futuro. Os filmes que consolidaram o imaginário popular de viagens no tempo por décadas fizeram o nome do diretor Robert Zemeckis, de seus dois protagonistas e de uma estrutura de histórias envolventes e repetidas à exaustão nos anos seguintes. Seria essa franquia uma das mais consistentes de todos os tempos? Algum dos filmes se destaca muito além dos outros? E o que essa trilogia tem em comum com a assinatura do diretor em seus outros projetos? Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para o Meia Pantufa. Geralmente é sistemas de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente discutir a trilogia De Volta para o Futuro do diretor Robert Zemeckis no Pipoca e Pantufas. Pipoca e Pantufas. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma franquia que praticamente dispensa apresentações, né? Porque a relevância de Volta pro Futuro pro cinema americano e, na verdade, pra uma geração anterior à nossa, mas como a gente também é uma geração de sessão da tarde, né? A gente vive falando isso aqui, ela acaba tendo um impacto muito significativo na década seguinte, né? Na década de 90 e mesmo no começo dos anos 2000, por conta da TV aberta no Brasil e da repetição, assim como várias outras coisas da Amblin, né? Que a gente tem que repetir aqui, a Amblin é a produtora do Steven Spielberg, então era o cara dos filmes da Sessão da Tarde, e o De Volta pro Futuro não é, tá longe de ser diferente, é uma das principais referências nisso aí, em vários aspectos, que a gente quer abordar um pouco deles hoje, mas até a coisa do mentor e do estudante, a coisa um que é afobadinho e o outro que é meio cientista maluco. Não tô querendo dizer que o filme inventou isso, mas o filme consolidou isso, como a gente falou na introdução, né, como um discurso muito amplo de como se fazer cinema pipoca, né, e esses filmes são todos muito bons. Eu já vou falar de cara que eu gosto dos três filmes, assim. Eu acho que a gente até vai entrar nessa discussão de se a franquia é muito discrepante, se algum é muito melhor que o outro, como a gente comentou na introdução, mas eu acho que os três têm, na minha opinião, os três têm um excelente nível, assim, e tem aquela carinha de Spielberg, a gente vai falar muito, o Spielberg tá envolvido também, mas é legal, antes da gente falar sobre isso, a gente passar um geralzão, assim, sobre o Zemeckis, porque eu acho que tem uma história muito curiosa do Zemeckis, que pra mim, ela parece um pouco com a história do Chris Columbus no cinema americano, pipoca, assim. Porque você tá falando de um cara que tá pegando um projeto que não é necessariamente dele. O Zemeckis vinha de um longa com zero popularidade, que tinha se dado muito mal, que era o Tudo por uma Esmeralda, que existiam grandes apostas no filme e o filme acabou não vingando em bilheteria. O cara pôs o coração dele lá no filme esperando que fosse dar certo e não funcionou e tal. Então ele entra aqui no filme num período de baixa, apresentou uma proposta diferente lá no período de baixa, a produtora topou, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer esse aqui funcionar, né? E a coisa é catapultada a níveis extraordinários
extraordinários, não só em bilheteria, como em relevância, né? Tanto que o filme ganha 2 continuações numa década em que isso estava começando a se tornar comum, né? Hoje em dia, qualquer filme que você assiste, você já sabe que já vão ter pelo menos um 6 depois dele. Isso não era tanto assim nos anos 80, e isso catapulta os Zemeckis a essa figura superstar da direção pipoca, do cara que faz dinheiro. Pra começar com o nosso convidado, mas falar assim, uma coisa muito legal de ver no Zemeckis quando a gente analisa a filmografia dele, é que ele tem muitos filmes radicalmente diferentes uns dos outros, né, em pegada, talvez porque ele começou nesse sci-fi, e aí você vê ele fazendo coisas que não são do gênero, você toma um choque, assim, mas é muito legal como ele tem filmes que atravessam décadas, que foram grandes sucessos e que são radicalmente diferentes uns dos outros, né, o que é curiosamente parecido com Spielberg também, pra gente comentar aqui. Mas do Zemeckis como um todo, assim, Fox, você costuma gostar do cara como da obra dele como um todo? Você tem alguns que são mais o seu estilo do que outros, que você acha que representam melhor ele do que outros? Fala um pouquinho aí da sua experiência com os filmes dele, através desses 40 e mais anos que ele tem de longas. Cara, ele é um cara muito versátil, né? Como tu falou, o Spielberg dava entrevistas falando dele próprio, dizendo que, eu sou um cara que eu via grandes diretores que eu era fã, que tinha um estilo, né? Esse cara tem uma marca. E eu descobri que a minha maior marca era não ter marca. Eu consigo flutuar, né? Claro que ele acaba tendo uma marca autoral forte no trabalho dele, como o Zemeckis também. Mas assim, De Volta pro Futuro é um filme que marcou ali a minha infância. Eu nasci em 86, né? Então eu começo a assistir, os filmes já existiam, o terceiro é de 90, então eu começo a assistir filmes. Eu já tinha a trilogia pra ver e me encantou. Mas ele é um cara, eu acho que ele constrói bons protagonistas. Eu acho que o Zemeckis tem esse poder, né? De construir protagonistas envolventes e que muitas vezes fazem, claro que a gente sabe que a jornada do herói tá ali presente, mas que faz muito essa coisa do cidadão comum, do anti-herói. Tu vai te identificando com aquele cara de uma maneira que é muito positiva, assim. Aí tu pega, né, o Marty McFly tem isso, o Forrest Gump, que é a adaptação de um livro, mas tem isso super forte, no Náufrago ele traz isso de volta, né, ele sabe lidar com isso muito bem, o Roger Rabbit ali, aquela coisa, né, toda a história do coelho, da investigação, então assim, eu particularmente, principalmente esse início ali, até metade da década de 90 de filmes dele, eu gosto muito, assim, acho que é um cara que conta grandes histórias, acho que Forrest Gump é um feito cinematográfico, cara, de conseguir prender a tua atenção com tantas emoções contidas dentro daquele filme, né? Um filme que te faz rir, te faz chorar, tem esse espírito aventureiro. Náufrago é um filme que eu gosto muito, acho que tem um significado muito profundo ali. E depois ele vai para umas experimentações que ele já tem, ele é um cara que vinha de tecnologia e que ele começa a dar uma mergulhada ali, quando ele começa a entrar em Expresso Polar, Beowulf, Os Fantasmas de Scrooge, e ele começa a dar uma experimentada e depois disso ele começa a dar uma leve derrapada, talvez, na filmografia dele ali, se aventura no suspense lá no What Lies Beneath, que acho que é a Revelação, né, acho que é em português, com a Michelle Pfeiffer, Harrison Ford. Então, eu sempre gosto de ver esses caras, cara, esses grandes contadores de história. A gente tem muito diretor-autor hoje, muito cineasta-autor hoje em dia, mas eu sinto falta, eu sou um pouco viúva dos grandes contadores de história da década de 70, 80 e 90, assim, que eu acho que... E ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, tá nessa, e eu gosto muito. A gente fez um episódio aqui outro dia sobre o Tipos de Gentileza, que é do Yorgos, né? Sim. E a gente acabou comentando um pouco sobre o Linklater. Na verdade, eu tenho falado muito sobre o Linklater, porque eu acho ele um grande exemplo do que a gente tá comentando aqui, dessa ideia de um cara que ele consegue ter uma assinatura, você consegue sentir quando um filme é dele e quando ele tá sendo um diretor contratado, mas não significa que ele tá fazendo um trabalho merda quando ele é contratado, muito pelo contrário, ele leva os trabalhos em que ele é contratado muito a sério, mas ele tem uma assinatura, né? O Zemeckis, ele leva os trabalhos em que ele tá sendo contratado muito a sério, ele tem essa coisa de não ser muito ousado em como filmar, não ter, sabe? Se o cara usa um tipo específico de shot, você já sabe quem ele é, por conta de um tipo de cena. O Zemeckis não é assim, é a escola do Spielberg, aí, como você comentou, né? Mas ele consegue ter trabalhos cativantes que atravessam as décadas aí. E, como você falou, às vezes quando o cara tem esse perfil de contratado, ele dá umas derrapadas mesmo, né? Mas a gente finge que o Pinóquio não existe e a gente manda braço. Meu Deus. Exatamente. Gusta, fala um pouquinho aí, Zemeckis, esse geralzão de Volta pro Futuro, pega aí o embalo do que a gente tá falando. Não, o problema do Pinóquio, vamos pincelar já o Pinóquio aqui, pra tirar da nossa frente. O problema do Pinóquio é que saíram 3 Pinóquios, um atrás do outro na época, né? E aí, infelizmente... E o dele é o pior dos 3. Exato, infelizmente o dele é o pior, sabe? O Del Toro passou, assim, 15 anos fazendo aquele filme dele. Sim. E foi.
Entendeu? Então não dá. E por falar em Linklater, né? 15 anos, 20 anos. Nossa. É isso aí. Não, e ele pega ali Pinóquio e Convenção das Bruxas. Na verdade, Convenção das Bruxas e Pinóquio, né? O cara pega um remake, qualquer coisa pra fazer, e um Pinóquio live action. Não, realmente, vamos levantar Mas, moral assim, aí, pelo amor de Deus. Não, eu acho que eu me identifico assim com o Fox fala que ele tem essa... Parece que é uma construção de um universo possível dentro do cinema. Eu acho que eu vejo muito isso nos Zemeckis, assim, e consequentemente ali também no Spielberg, alguns outros diretores dessa geração também, porque eu sinto que no começo da carreira deles, eles tinham muito impulso para criar uma coisa para além da visão deles. É uma coisa assim de eu quero criar uma possibilidade de cinema em que se construam universos gigantescos, em que as pessoas consigam se imaginar fazendo tudo aquilo que está nos meus filmes, né? Então você vê todos os detalhes, a construção mais universal de personagem, que é essa coisa toda, essa aposta na jornada do herói. Eu acho que tem uma aposta muito grande em design de produção, que é assim, absurda com os filmes dele, é detalhe atrás de detalhe, paleta, como ele escolhe os itens que vão compor as cenas, e é tudo grandioso, é tudo muito difícil, são cenas difíceis de serem feitas, assim, né? Então, eu acho que eles apostam muito nessa grandiosidade do cinema. Eu acho que para comparar geracionalmente, talvez, o que tem para mim esse efeito são os filmes do Harry Potter, porque como a geração millennial cresce com os primeiros Harry Potter, Senhor dos Anéis também, muito com essa possibilidade de cinema gigantesco, com essa possibilidade de ver coisas muito grandiosas sendo feitas de uma forma humilde, assim, meio singela, né? Simples, mas ao mesmo tempo entrega muito entretenimento, muito conteúdo. Eu acho que o Zemeckis tem isso, ele tem um tom até de... parece que é esse quesinho, assim, de humildade no cinema. E até por isso eu mencionei o Chris Columbus, amigo, porque essa lógica... O Chris Columbus, ele é o cara... O John Hughes... O Chris Columbus existe porque o John Hughes não tinha agenda pra dirigir um filme que ele queria dirigir. É isso, assim. Então beleza, tem esse filme aqui, esse Macaulay Culkin aqui, ó, você dirige, é criança, vai dar certo pra você, o filme é meu, eu produzo, eu escrevi, mas eu não vou dirigir não, você dirige aí. E aí põe debaixo do braço, assim como o Spielberg põe os Zemeckis, né? E o negócio deslancha, né? Vai muito além das expectativas e o cara se consolida. E o Zemeckis se consolidou como esse diretor versátil, né? Um diretor contratado versátil que vai fazer um trabalho bem feito, mesmo que não busque assinatura ou algo do tipo. E o Chris Columbus vai ser o cara que vai ser o criador de franquias infanto-juvenis, né? Ele vai ser o cara que vai dirigir crianças. O cara que dirige crianças e vai resolver e vai fazer o negócio virar um grande sucesso e tal. E aí até atiram nessa direção. Acho eles muito parecidos por conta do contexto, né? Separados por ali uns 10 aninhos, mas assim, eu acho que por conta do contexto os dois são muito parecidos. Lucas, Totalmente. manda brasa aí. Cara, o Zemeckis, pra mim, ele é o cara que ele sabe como contar uma boa aventura, assim, se for pra definir o estilo dele. A gente vê que o estilo dele ele não tá muito impresso, né? Isso que o Luiz começou a falar em enquadramentos, ele não vai ter características, assim, que vão chamar tanta atenção, né? Mas eu acho que o estilo dele tá mais na vibe da história que ele conta, assim. Você vai assistir um filme, você não vai ter um shot, um enquadramento específico ali, característico dele, mas toda a aura daquele filme ali, você sente que é um filme do Zemeckis, assim, quando você bate o olho e vê como aquilo é construído, o tipo de trilha sonora que ele gosta de encaixar junto ali nas histórias. Eu vejo que ele segue um padrão nesse quesito, ao invés de ficar ali na vibe mais Scorsese, então mais mainstream aí, que muita gente consegue bater o olho e ver que é o Tarantino. Então eu acho que ele vai mais nessa coisa de, olha, os meus filmes vão ter essa aura aqui, eu vou compor ele, todo o conjunto da obra vai ter essas características aqui, mas não necessariamente eu vou ter, né, essas especificidades, assim. Esse começo ali dele dos anos 80 pros anos 90, eu adoro quase tudo ali, até... Eu tô pra ver Contato dele, eu não sei se o Fox já chegou a assistir. Já, Jodie Foster. Cara... Contato, o pessoal idolatra, assim. Eu fui encontrar esse filme esses dias, tá ali guardadinho pra me assistir, não tive tempo ainda, mas tô louco pra ver ele. Você vai pegar as críticas desse filme aí, a galera adora e tudo mais. Sagan. O Contato se baseia um pouco nessa história, assim. E assim, ele tem essa coisa, né, ele é o cara, pra mim, ele é muito claro isso, que ele é o cara das aventuras. Ele gosta de contar, esse é o tipo de história, é o tipo de filme que ele gosta de fazer. É uma aventura leve, aquele filme que vai dar pra família toda assistir e tudo mais, mas que ele acaba, né, tentando fazer outras coisas aí, vai pra um suspense, nessa época aí que ele começou a fazer as animações, começou a testar novas tecnologias ali. Então ele tenta
dá suas derrapadas ali, né? Pegou uns projetos meio não muito confiáveis aí pra fazer, mas meio duvidosos. Mas no geral, cara, quando você pega, que você vê que tem a veia do Zemeckis ali mesmo, fala, cara, um filme leve, uma aventura aqui, despretensiosa. Cara, De Volta pro Futuro, cara, ele acerta muito nesses filmes. Muito, muito, muito. A gente vai entrar mais neles, mas eu adoro tudo isso. Desde Forrest Gump, Náufrago, Roger Rabbit. São filmes, assim, que eu posso colocar qualquer dia, assim, pra assistir, que eu vou adorar e... Não encontro defeito nesses filmes, sabe? Pra mim, eles, dentro da proposta... Para aquecer o coração. Para aquecer o coração. É uma discussão legal, assim, sobre essa coisa de autoria, né? Quem é o grande diretor do cinema, né? Tu pega esses caras da década de 90, de 80, 70, 80, 90, essa geração aí do livro Sexo, Drogas, como Sexo, Drogas e Rock and Roll mudou Hollywood, né? Esse livro é muito legal. Que é assim, o que é um grande diretor, né? A gente tem essa discussão várias vezes. É o cara que tem um estilo próprio de linguagem, que define a sua linguagem muito bem. Aí pega o Tarantino, o Scorsese, que sem dúvida, daí nós estamos falando de degraus muito, muito acima. Ou é o cara que articula a linguagem de acordo com o que o projeto pede. Que é o que o Spielberg faz como um mestre, que é o que o Zemeckis fez, que depois, mais tarde, a gente tem ali, muito tempo, você achou que o J.J. Abrams seria esse cara nos anos 2000, opa, achamos o cara que sabe contar histórias, que bebeu muito na fonte da Amblin lá, né? O James Cameron, que fez isso, transitou lá com o sci-fi, mas conseguia transitar. Então, assim, são caras que articulam linguagem, né? A marca deles é conseguir se apropriar um pouco do que cada projeto pede e construir ao longo da sua cinematografia coisas muito sólidas, ainda que umas sejam geniais e outras não, né? Ainda que às vezes se faça o Pinóquio, mas é o filme mais fácil de fazer ruim é o Pinóquio. Tu diz que é mentira e tá tudo certo, né? Uma piada infame, mas é só negá-lo dizendo que é mentira. Exato. Então, ele tem filmes sólidos. É um cara que constrói um suspense sólido, ele constrói um terrir sólido lá com A Morte lhe cai bem. Ele tem um domínio de linguagem que é muito claro, né? O cara sabe colocar, sabe blocar plano, né? É muito doido quando tu fala isso. Saber fazer, a gente, quando... Tá diversando, assim, mas quando o Padilha, que é um baita diretor, fez Tropa de Elite, foi pra Hollywood fazer Robocop, o remake, que já era difícil pra caramba fazer um remake do Verhoeven, tu olha o Robocop ele é competente nas cenas dele de ação, e aí tem uma cena que pra mim é emblemática do Robocop do Padilha, que é um diálogo numa mesa, tá? Uma sala, os caras discutindo, tá o Gary Oldman, o Michael Keaton, e cara, aquela cena é muito mal filmada. Aí tu fala assim, cara, o cara sabe fazer ação, e o cara não sabe botar umas pessoas numa mesa conversando sobre nada, é chato, o filme cai. Então, assim, tu tem caras que tem uma marca muito clara e tu tem outras que tem a linguagem mesmo dentro do guarda-chuva. Eu acho que o Zemeckis é um desses caras, assim. Ele sabe o que fazer com a linguagem cinematográfica. Isso é muito legal de ver. Não, e blocagem talvez seja o grande mérito do Spielberg, quando a gente vai falar sobre a falta de assinatura, digamos Sem assim, dúvida. né? Ninguém faz do jeito que ele faz. Então, e é o tipo de coisa que você sente e que tá nas produções, porque, gente, o papel de um produtor no filme, ele vai se meter em tudo, assim. Então, é óbvio que o diretor manda em certo aspecto, mas o produtor vai dar as caras, vai dar pitaco, vai dar orientação, vai dar até ordem, às vezes. Sim. Então, assim, fica tudo com a cara da produtora. É o que a gente fala muito aqui de A24, e que muita crítica hoje, crica de falar filme de A24, porque o diretor perde o tamanho, vira um filme de produtora, como se o diretor não existisse, né? Então, assim, encontrar esse equilíbrio, mas falando sobre blocagem, é um negócio, assim, que não pra parecer saudosista, mas que parece que tá morrendo, né? Que, assim, que os diretores morrem de preguiça de fazer blocagem. E um exemplo muito legal, parece que a gente tá falando muito de Harry Potter hoje, não sei porquê, mas é você pegar o que o Cuarón faz no Prisioneiro de Azkaban e comparar com os outros filmes, sabe? O Cuarón faz conversas em volta de uma mesa, pessoas falando e falando e falando por 20 minutos seguidos, ser absurdamente intenso, diferente de todos os outros diretores da franquia, até do Chris Columbus, pra falar a verdade, que é muito bom diretor. Porque você tem movimento, porque você tem blocagem, porque você tem direção de ator, o cara sai daqui, vai pra lá, isso aqui vai ter que acontecer de tal jeito. Você tá só conversando, mas precisa ter movimento, você precisa ver que tem alguma coisa acontecendo em cena. E esse é o grande charme, eu acho, da Amblin, e é quando a gente já pode pegar o gancho e entrar aqui no De Volta pro Futuro, pra dizer que o Zemeckis faz isso muito bem. E ele faz isso tão bem que até aquela coisa do Marty McFly ser meio escada, porque ele é basicamente muito escada pra texto nos 3 filmes, né? Até isso passa meio despercebido. Não é aquela coisa, desculpa se você gosta, Fox, mas assim, não é aquela coisa do Nolan que eu vou ter que pegar um papel e vou ter que furar aqui, sabe? Pra te explicar. Olha, eu consigo dar texto sem parecer que eu tô te dando aula, sabe? Você vai entender, você vai ter que entender o contexto por texto, mas eu consigo fazer a coisa movimentar. Então aquela coisinha de escada do Marty, que toda hora ele tem que falar, peraí, doutor, o que você tá me dizendo é que isso, aquilo, até isso funciona no filme, porque ele tá tão dinâmico, você tá tão envolvido em entender o ritmo, que você abraça aquilo, né?
E aí, em 85, a gente tem o lançamento do primeiro, De Volta pro Futuro. Ele é escrito... na verdade, os três têm o mesmo crédito, né? Eles são escritos pelo Bob Gale, que é produtor do filme. E a história é do Robert Zemeckis e do Bob Gale. A gente vai falar aqui mais como um blocão, justamente porque... é raro você ter uma franquia desse tamanho com esse nível de unidade. Os três filmes são dirigidos pelo mesmo cara, eles são roteirizados pelo mesmo cara, é a mesma produtora, eles têm pouco tempo de distância entre eles. Então você tem uma sensação de projeto único mesmo, sabe? De história que foi feita pra... eu nem sei se foi, mas que parece ter sido feita pra sempre ser 3 filmes e pra acabar no terceiro filme e pronto, sabe? E não foi, pior é que não foi. E pior é que não foi, mas assim, ela tem essa cara de que ela foi montada pra, né? E você ter essa coesão, essa unidade faz com que os três funcionem, mas eu acho que o primeiro, ele... já passando aqui pro Fox, mas... pra ver o que você acha disso, mas a impressão que eu tenho é que ele é um filme que... ele funciona mais porque ele tem gente grande botando ele pra frente, porque se algum executivo tivesse pegado o texto pra ler e pra falar que esse filme ia funcionar e ia fazer dinheiro com base no que ele tem de texto, esse filme nunca teria saído do papel. Porque se você for parar pra pensar, a história dele é bizarra. É muito bizarro. É o único filme que a gente tem, que é um filme pipoca de cinemão, que o cara tem que fugir das investidas românticas da própria mãe pra poder fazer a coisa funcionar. Tem uns complexos, e esse é um dos pontos do filme, assim. Mas, Fox, você também tem essa impressão de que se tivesse menos nome em cima, esse filme, por conta desse texto, esse primeiro filme não teria saído do papel? Fala um pouquinho também sobre a sua primeira experiência com o filme. Cara, acho que com certeza, assim, acho que tem esse marco na carreira dele, ele tentou vender isso algumas vezes para algumas pessoas, né, o Bob Gale estudou com eles, estudaram juntos, e se for ver os roteiros do Bob Gale depois, o cara nunca deslanchou com outras coisas, ele escreveu os primeiros filmes do Zemeckis, e aí o Zemeckis é chamado, ganha um prêmio estudantil, chama a atenção do Spielberg, e aí o Spielberg meio que bota ele embaixo do braço, ele faz o Tudo pela Uma Esmeralda, que acontece isso que vocês falaram, e aí ele consegue emplacar o De Volta pro Futuro. Tem um e-mail que circula nas redes que é legal de um executivo da época sugerindo nomes pro De Volta pro Futuro. Deve ter uns 20 nomes, o cara manda assim, tipo, esse nome é horroroso. Porque os caras não entendiam, e a história é cheia de questões problemáticas, né? Esse Édipo aí, e que não é nada subliminar no filme, né? Não é assim, não, dá a entender que a mãe dele pode... Não. A mãe dele vê ele de cueca e fica pirada e fica tentando pegar ele durante 1h30 e ele praticamente jogando a mãe em cima do pai. Assim, o negócio é... Calvin Klein. É o Calvin Klein, entendeu? O cara... Então, acho que ele tem muita coisa aí, né, dessa ingenuidade da história, que a gente falou dessa inocência, que acaba permeando tudo nessa dupla que se constrói entre o Doutor e o Marty, que vão justificando o filme. Acho que se não tivesse essa galera toda por trás e não tivesse essa visão do Spielberg por trás, dificilmente é um filme que teria uma chancela, assim, porque ele é muito ousado. E é o que tu falou, assim, a gente tem, estamos falando da década de 80, uma trilogia feita pelos mesmos caras, ou seja, tem uma autoralidade violenta aí. Tu pegar os filmes que ganhavam sequência naquela época ali, 70, 80, 90, os Star Wars eram diretores que mudavam, tinha a batuta do George Lucas, mas trocava diretor, a Alien trocou diretor, Exterminador do Futuro depois trocou diretor, os Tubarões eram uns caça-níqueis brabíssimos que vieram, então assim, tu tem 2 marcos ali entre 70 e 80 de franquia autoral, tu tem, que não tem nada a ver uma com a outra, tu tem o Poderoso Chefão, e tu tem De Volta pro Futuro. 2 coisas completamente distintas, mas com marcas de autor aí que... Não, e ainda assim o Poderoso Chefão completamente espaçado, né? Exatamente. E o Coppola tinha vergonha de falar que era uma franquia. Não, franquia, eu sempre pensei a história... pensou bosta. Mas assim, ele tinha vergonha de vender como uma parte 2, né? Esse conceito... A gente falou sobre esses filmes aqui... Esse conceito nem existia, não, né? Então, assim, você tá falando de um conceito nascente de filmes em sequência, de 2, 3 e 4, né? Isso é muito relevante. E talvez o primeiro grande filme tributo, né? Ele é muito à frente do seu tempo nesse sentido, porque a gente tá falando de um filme em 85 recheado de easter egg, né? E nós não estamos falando de referência. Star Wars traz referência de Flash Gordon. Não, os De Volta pro Futuro tem claramente referências à cultura pop, ao mundo da moda, à cinematografia, à série, um monte de coisa, cara, que se tu parar pra pensar é o fanservice nosso de hoje em dia, que tá tão, né, desgastado, e que os caras fizeram lá e fizeram muito bem, né? O cara tem um personagem que chama
chama Darth Vader e que saúda em Vulcano lá, quando ele tá com a roupa dele nuclear. Então o cara tá fazendo referência, isso é muito à frente do tempo, né? Uhum. E ele é Calvin Klein em um filme e Clint Eastwood no outro, né? Então, assim, ele tá fazendo referências, ele tá... o próprio nome dele, a piada é você fazer referências ao mundo externo, né? E é a vantagem de o filme viajar de volta pro futuro. Na verdade, o primeiro vai só pro passado, né? Mas é o fato de você poder brincar com isso, né? Fazer piada com o Reagan, é aquela coisa. Isso já tá morto, mas assim, porque a gente já sabe muito bem o que aconteceu, mas o cara virar pro outro nos anos 50 e falar, não, esse ator aqui, ele é o presidente de quando eu vim, tá? Aí eu, me erra. Assim, fala sério, o Malvino Salvador é o presidente do Brasil? É como assim? Então assim, essa... Gusta, e aí, Gusta, me conta assim, por que você acha que esse filme é tão bem sucedido? Por que você acha que ele deslanchou não só a própria franquia, mas como ele consolidou meio esse formato de franquia cinemão, assim? Tudo começa no primeiro. É De Volta pro Futuro, porque ele quer voltar pro futuro, né? Você falou que tem um problema de Não título, tem um problema, não. Ele vai não é pro um problema. Ele quer voltar pro futuro, mas é porque na situação que a frase que eu ia usar não combinava, não tem nada a ver com Agora o a gente vai ler os 20 títulos do e-mail que o executivo enviou pra gente. Mas assim, eu acho que o filme tem de especial, pra mim, é que ele é um quebra-cabeça sendo montado, assim, na sua frente, e conforme os filmes vão seguindo, assim, a gente vai colocando mais camadas desse quebra-cabeça, e fica muito divertido tentar montar. Por que ele tem que voltar pro passado? Por que ele tem que pegar o almanaque? Por que ele tem que salvar a mãe? Por que quando a mãe não atropelou o pai, muda? E aí, por que muda? E o que ele tem que fazer? Então, eu acho que a curiosidade de montar o quebra-cabeça e de fazer o filme chegar ao fim e da história se concluir é o que mais chama atenção pro público, em geral, assim. Então eu acho que as pessoas querem mais disso. E aí a curiosidade vai ficando mais aguçada e as pessoas, cara, querem mais um De Volta pro Futuro. A gente vai fazer mais uma história desse jeito e deixar mais complexa. E aí, no final, você tá aparecendo aquele louco com o quadro, assim, as linhas conectando, porque você quer entender se tá tudo certo, se o diretor não tá te enganando, sabe? E eu acho isso muito legal, porque eles apostam nessa curiosidade do público. Os filmes parece que nunca terminam, né? Então ele coloca os ganchos no final dos filmes pra poder você ter aquela... O Foggs trouxe o J.J. Abrams aqui, porque o J.J. Abrams, ele é o rei do gancho, né? Ele é o Hookman. Então, assim, eu acho que também tem esse apelo de você começar a colocar ganchos na sua história que nunca se acabam, e que se você tiver uma boa inspiração e você tiver uma boa mão pra escrever um texto ali, você vai conseguir fazer uma história com alma e você vai entregar um filme sequência que presta, né? Então, pra mim, eu acho que o sucesso de Volta pro Futuro é esse, é você instigar por um lado, fazer os ganchos, e não são ganchos só no final do filme, são ganchos durante a história inteira. Então, você consegue puxar no segundo filme, você consegue pegar um gancho do meio do primeiro filme pra trazer sua história, pra fazer um plot twist com a sua história de novo. No terceiro filme é a mesma coisa. Então, você consegue criar um universo de camadas, né? Muito autoral, eu acho extremamente autoral, porque é muito difícil você bater o olho e não identificar a corzinha da jaqueta, o tom de jeans que ele usa. DeLorean, né? Sabe? Pelo amor de muito Deus. icônico. DeLorean. É icônico. Então, assim, é muito icônico, gente. Então, eu acho que, assim, ele vai criando esse mundo paralelo, assim, com esses desafios, com esses puzzles, assim, que é impossível você soltar a mão dele. É muito bom. Cara, De Volta pro Futuro, assim, é dos meus filmes favoritos da vida. Até mudei esses dias, mas até mês passado tava lá nos meus favoritos do Letterboxd. E eu sempre fico entre o 1 e o 2, assim, de qual que eu gosto mais. Acho que fico com o 2 mais. Mas, cara, eu adoro a trilogia, assim, como um todo. Eu sempre gostei muito de Viagem no Tempo, né? Dessa temática e tudo mais. E pra mim, vamos pegar a trilogia, né? É a franquia que melhor trabalha isso pra mim, no cinema, assim. A gente tem filmes muito mais complexos, mais cabeçudos e tudo mais, que falam de Viagem no Tempo. Cara, mas aqui eu acho ele tão amarradinho, e isso que casa muito com o que o Gusta tava falando agora dessas camadas, esses desafiozinhos que vão tendo ali, porque ele vai amarrando os personagens e ele se fecha, ele não se preocupa em querer expandir a história demais. Fala, olha, beleza, eu tô falando de Viagem no Tempo, eu consigo fazer inúmeras coisas aqui quando eu falo de Viagem no Tempo, que eu posso trabalhar nas sequências. Mas deixa eu ficar com esses personagens aqui, com esse núcleo fechadinho, e tudo que vai acontecer aqui
das viagens no tempo vai refletir só nesse núcleo aqui. Eu não vou querer mostrar consequência no mundo todo, não vou querer viajar e ver como é que tá ali. Não, ele quer contar a história do bairro, da loja, do estacionamento onde estava o DeLorean. É tudo muito fechadinho ali, e eu acho que esse é o maior acerto aqui em termos de texto. No momento que ele decide deixar tudo mais fechado, deixar tudo mais amarradinho ali naquele núcleo principal ali, daqueles 6 personagens, é a família do Marty, a namorada, o Doc e o Billy. É isso que vocês vão ter aqui, e as consequências vão girar em torno só deles e das 3, 4 ambientações ali que eles frequentam. Cara, aí o filme vai embora. Aí ele tem liberdade pra trabalhar todo o resto que ele quer, mas ele não precisa ficar preocupado em querer acrescentar personagens novos, e a não ser que tenham, né, os filhos do Marty, a gente tem ali no segundo e tudo mais. Mas eu acho que isso deixa toda a narrativa mais amarradinha, assim, cara. Cara, e eu adoro o tom, assim, dos filmes. Eu acho que Desculpa, o humor eu dei que uma ele... risada aqui, porque eu lembrei da filha do Marty no segundo filme. Não, é muito bom. Era muito engraçado, tipo assim, como botaram o Michael J. Fox pra trabalhar, né? Assim, ó, você vai fazer 3 filmes, mas você vai fazer uns 40 personagens. A sua filha, vamos escalar alguém que parece com você? Não, vai você mesmo, faz você aí, sua filha, vai aparecer só 2 cenas mesmo. Você ganha um adicional de hora extra pra trabalhar. Tipo um filme do Ed Murphy. Bem Ed Murphy, bem... Aí, ó, de novo, De Volta pro Futuro, bem à frente do tempo aí, né? Já fazendo fanservice das 80, já... Né? Ed Murphy já roubando a ideia. Cara, mas... E outra que era pra ser o Eric Stoltz, né? Ele chegou a filmar algumas cenas, né? E foi demitido. Acho que foi mais por conta de ele não casar muito com o personagem, né? Eles acharam ele muito velho pra interpretar um adolescente. E aí trouxeram o Michael J. Fox e deu no que deu. Não, e ainda tinha uma outra polêmica com o Michael J. Fox, porque ele tava numa série e ele era, assim, o protagonista de Family Ties, que tinha começado em 82. E ela começou em 82 e acabou em 89. E aí existia todo um problema na escalação dele, porque eles não sabiam se aquilo ia virar uma franquia, se aquilo ia dar certo. E aí eles achavam o cara um moleque muito talentoso, viam pela série. E assim, a gente tá falando de uma época em que televisão e cinema não se conversavam. E a gente não tá falando aqui que hoje eles são mais ou menos a mesma coisa e o Leonardo DiCaprio faz série na Apple TV que ninguém assiste. Não é assim, televisão era uma coisa... muito aquém do cinema, né? E cinema era outra, assim. Então, pegaram esse cara de uma série sem saber qual era, ironicamente, o futuro dele na série. Porque... Não na série de filmes. Porque, assim, a gente vai escalar o moleque é bom, mas aí como é que vai ser? Será que ele vai abandonar a TV? A TV ficou preocupada e o cinema ficou preocupado. Será que ele vai abandonar? Como é que vai fazer? Como é que vai conciliar? E aí, durante as gravações, ele tava com a agenda tão apertada, que ele mal dormia, mal respirava. Porque ele tinha gravação semanal, sitcom nos anos 80, gente, era toda semana por 6 meses. E ia fazer filmagem de filme sem saber se ia virar franquia, se ia dar certo, se não ia funcionar. Então era aquele ar de correria, de cansado, de Border Collie que voltou do passeio, que o Michael J. Fox tem nos 3 filmes, ele era real, assim, ele tava ralando pra caralho. Então, assim, rolava toda uma polêmica sobre, será que ele vai sair da série? Olha que ele virar uma estrela de cinema, ele vai abandonar a série. E não abandonou, e ele ficou na série até 1989, 172 episódios de série, e já sendo uma estrela de cinema... ficando milionário com uma franquia gigantesca, sabe? É muito... outros tempos, né? É muito curioso isso. E já emendando no Michael J. Fox, cara, o carisma dele e do Christopher Lloyd, e a química dos dois, cara, pra mim, sustenta todo o resto. Vocês começaram falando das estranhezas e dessas bizarrices que tem no roteiro, cara. Se a gente pensar pela época... era muito ousado, mas, cara, eu acho o roteiro muito encaixadinho, assim, de Volta pro Futuro. Eles conseguem resolver algumas coisas que poderiam facilmente ficar complicadas ou até não ficar bem amarradas ali pra história e eles só deixarem ali de escanteio e seguir com a jornada do herói, que eu acho que eles conseguem amarrar muito bem. E até essa coisa do primeiro filme que ele tem ali com a mãe, eu acho que eles... pra época, eles conseguem até trabalhar essa temática muito bem, assim. Eles conseguem pisar em ovos ali e chegar onde eles têm que chegar sem deixar tudo muito problemático. E acaba ficando mais divertido do que qualquer outra coisa. Venha com a gente. Não, eu acho que é porque é meio, tipo, causa uma estranheza e aí você presta atenção. Aí porque ele poderia ter feito qualquer outra coisa.
Ele poderia ter contado essa história de, tipo assim, um momento que ele se encontra com outro personagem e aí aquilo ali que traria a resolução do conflito pra ele. Mas ele escolhe propositalmente a família, a mãe, o pai, porque o pai tá se sentindo um derrotado, e aí ele chega como essa figura ali aventureira, que é melhor que o pai, que é mais, tipo, bonzão que o pai, que ele tá um cara um outsider, né? Então, tipo assim, ele acaba se tornando essa figura que a mãe dele se apaixona, que é um pouco do que o pai precisa ter. Então, tipo assim, tem muita coisa por trás disso pra pensar. Não é meio que, assim, ele pensou muito antes de colocar essa situação. Parece boba, parece só uma relação ali que é incestuosa, que vai dar problema. Mas tem muita filosofia por trás, pro cara prestar atenção. Você fala, nossa, eu vou prestar atenção nisso aqui pra ver o que vai acontecer até o final. Então, eu acho que é um pouco do gancho, sim. É onde ele segura o texto dele. E é um filme de construção. Acho que isso que tu fala é muito legal, Gus, que é exatamente isso. Assim, é tanto detalhe que eles pensaram. Se tu pegar e começar a analisar tanto o que a gente fala de pontas que um roteiro constrói e te traz lá na frente e te responde, gera uma pergunta e gera uma piada interna, isso é um mérito gigante. Eu acho que é o que alicerça o filme. Ele é todo pensado. Né, tu tem desde a piada boba que o shopping se chama Dois Pinheiros e vira um pinheiro porque o cara bateu o carro. Tu tem o tio que é arruaceiro e ele volta e vê o tio dentro do berço e diz, vai te acostumando com as grades. Essa brincadeira que tá o tempo todo conversando é muito legal. E aí tem isso que o Lucas fala que é muito massa, que é o seguinte: o filme é sobre salvar o mundo, né? Só que é o mundo dele, é o microcosmo dele. Eles colocam a importância. Na verdade, a história pouco importa pro mundo. O que acontece? O pai dele ia continuar sendo um fracassado, dane-se, não muda o mundo. Mas eles constroem tão bem esse senso de urgência dentro do universo dele que tu te apega muito. Tipo, não, ele tem que conseguir, o pai dele tem que rolar. Porque a responsabilidade é do doutor, né? O doutor toca ele dentro do carro e dá errado lá quando eles vão fazer a experiência e o cara volta. Então o filme tem todo esse senso de urgência dentro de um universo, cara, que é uma família do cara. Teu pai vai continuar sendo humilhado, ele vai... E isso, tu vai te envolvendo daquilo de uma forma que parece que ele tá realmente evitando o apocalipse. E isso é muito legal, porque isso é muito próximo do coração, né? Ele não quer salvar os Estados Unidos e pessoas na bandeira. Cara, é a família dele, velho. E aí tu começa a te identificar com isso. Então essa construção do microcosmos e essa urgência que eles têm o tempo todo. Você não pode encontrar a Marte, cuidado, isso não vai dar certo. Cara, é a namorada dele, os pais dele. É muito próximo do que a gente sente quando tem aquela idade, né? E aí é um mérito gigante de criar identificação com isso. Isso parece muito ET, né? Demais. Essa coisa do micro simbolizar o macro tem muito dessa coisa do ET ali, né? Porque o ET tá falando de um enorme evento, né? Um contato que poderia mudar o planeta inteiro. Mas a sua preocupação é o Harry Thomas com um amigo dele, sabe? Perdendo o amigo dele. Então você pega uma visão micro sobre uma coisa que pode ser analisada por um ângulo macro, sabe? Você faz a análise, a mudança do tempo, é o paradoxo, não sei o quê. Mas só muda a cidade, só muda o bairro dele. Só muda, não, você vai aqui, aí você vai... aquele prédio que tá aqui vai tá lá, sabe? E ET tá no filme, né? O A Boys, ele tem uma cena que ele passa na frente de um cinema que tá passando duas ficções científicas, né? E aí é A Boys Life e outra, não me lembro o nome. E é justamente os nomes de serviço de ET e de Contato. São dois filmes do Spielberg que eles botam lá pra brincar. Então você tem essa homenagem. Até isso ele tinha easter egg lá também. E aí, e no terceiro, que ele vai falar sobre Júlio Verne também. Você vai. O negócio do easter egg você vai. Eu tô aqui te jogando no texto as minhas referências. Se você for esperto, você vai catar e você vai. O livro e tal, não sei o quê. Você tem que assistir os vídeos depois, né, do YouTube. Tipo, 50 easter eggs de Volta para o Futuro. Imagina naquela... De Volta para o Futuro explicado. Não, tinha que comprar a revistinha do Didi. Só comprando a revistinha. É verdade. Existia, eu falei antes pro pessoal. Quem é da década de 80 nasceu, existia o quadrinho dos Trapalhões. Botem no Google aí, Didi, ó o trocadilho infame, mas é ótimo. Didi Volta para o Futuro. E são os três, tem os três filmes, é um quadrinho dos três filmes, os Trapalhões numa sátira de Volta para o Futuro. Bota aí no Google que vocês vão achar. E é bom ressaltar que não é o Pediri, é o Didi antigo dos Trapalhões, tá, gente? Renato Aragão. Que é porque, Importante. porque Renato Aragão, é porque tem gente que ainda não tem essa referência, o Renato Aragão já não faz muita coisa fazendo Nossa, cara. Mas ele era um ícone, gente, aqui. Bom, o Pediri ou o Didi? O Pediri também, ele tá mais icônico atualmente, né, infelizmente. Mas tem uma coisa que a gente não falou que, pra mim, é a chave do negócio funcionar, assim, de você embarcar numa aventura complexa, de certa maneira complexa, porque tudo que mexe com viagem no tempo, né, e a gente tá falando de um filme que não é um filme de nicho, ele é um filme que quer vender, igual Tubarão, igual ET, que é o Lucas abordou um pouco sobre carisma do Marty McFly, mas eu acho que é além do carisma. O fato de o Marty McFly
passar sempre a impressão de que ele não tá entendendo bulhufas do que tá acontecendo ali. É ótimo. Que ele só tá indo por impulso. Eu acho que faz com que o público compre mais as coisas. Quem entende é o doutor. Ele vive falando assim, o doutor é você, doutor. Ele fala nos 3 filmes, eu acho. Então, assim, eu tô indo. O que você me falar pra fazer, eu faço. O que você me disser que é importante, eu vou fazendo. Eu resolvo. Eu sou um Ele cara começa que resolve filmando, problemas, né? Eu resolvo problemas. Eu tô entendendo? Não tô entendendo muito bem. Como é que eu vou sair da situação? Não sei muito bem. Mas eu vou indo aí. Eu vou fazendo o que for preciso e eu vou resolvendo meio atabalhoadamente, assim. E isso é muito carismático. E isso, curiosamente, é o que vai catapultar, por exemplo, o Bruce Willis a virar uma estrela de cinema. Porque o que faz o Duro de Matar funcionar é porque ele não é o fodão. É porque ele tá meio que lidando com a situação, sabe? Eu vou cair no buraco que eu precisar pra sobreviver. Eu vou fazer o que eu precisar pra sobreviver aqui. Então isso tem um impacto muito significativo com o público, especialmente pra você embarcar numa jornada muito complexa. E você tem isso, assim, basicamente nos 3 filmes do Marty McFly. Cada hora é uma coisa mais estranha e ele tá meio sendo levado pela maré. Enquanto isso, ele vai amadurecendo, né? Ele vai virando um adulto menos impulsivo e que vai respeitar, entender que a viagem no tempo é perigosa mesmo, vai respeitar a namorada, vai respeitar, controlar os próprios instintos, vai ter um pouco mais de autopreservação, vai pensar na vida adulta dele depois, né? Começar a refletir sobre isso. Então eu acho que isso é uma das características principais que faz o filme colar tão bem com as pessoas, porque o protagonista parece estar tão perdido quanto você. Ele não tem uma informação secreta que vai resolver tudo. Ele tá ali, sabe? Alguma coisa vai acontecer. E aí, tanto que no terceiro ele larga a mão, né? Ele vai nessa jornada toda para no terceiro ele largar a mão do mentor dele, né? O terceiro é sobre isso. A história vira sobre o doutor também seguir seu caminho e o Marty tem que aceitar que beleza, vamos tocar a vida, cresci, né? Sim, amadurece, né? E eu acho que teria sido até mais legal, mas aí eles não dão conta, né? Se realmente a máquina do tempo tivesse sido destruída de vez. E, tipo, nós não temos mais outras. Máquinas, não, viagem no tempo não é mais possível. Mas aí faltou um pouquinho de coragem. Então, assim, se a gente quiser fazer mais um filminho, a gente tem mais uma máquina, sabe? Então, assim... É que eles precisavam fazer o desenho animado depois. Né? O desenho. Por isso. E tem uma outra coisa, já que o Fox falou do De Volta pro Futuro, tem uma outra coisa também que é suco de Brasil, que toda vez que eu mencionar esse filme eu preciso comentar. Gente, no mesmo ano de 85, saiu um filme chamado Teen Wolf, que se você fosse traduzir, ele chamaria o Lobo Adolescente, um lobisomem adolescente, alguma coisa assim. Protagonizado também pelo Michael J. Fox, ou seja, o Michael J. Fox estava fazendo Family Ties, tava fazendo De Volta pro Futuro e tava filmando Teen Wolf ao mesmo tempo. E aí, o De Volta pro Futuro estourou, né? Vendeu que nem água, inclusive aqui. Todo mundo ficou apaixonado pelo filme, não sei o quê. E aí, algum grande gênio lá resolveu traduzir Lobisomem Adolescente pra O Garoto do Futuro. Pra um filme que também saiu em 1985, Cara, que não fala sobre viagem do tempo, não fala sobre nada. O filme não tem nada a ver com... O filme é um lobisomem adolescente, literalmente. E o filme chama, no Brasil, O Garoto do Futuro. É suco de Brasil, gente. O Didi deve estar lá no texto também. cara, não faz sentido nenhum, né? Que loucura. Vamos aproveitar. O cara que não entendeu direito, não sabe que filme ver, vai assistir. É com esse cara e é com o futuro pra você assistir. Isso é a cara do Brasil. Essa é a lógica. Lucas, vou começar contigo agora. Lucas, sem entrar em detalhes, não precisa se não quiser, mas por que você gosta mais do segundo do que do primeiro? Você já fez essa afirmação ousada aí, e fala pra gente aí sobre o De Volta do Futuro 2 e se ele realmente consolida os filmes como eu tenho a impressão que eles consolidam, sabe? Eu acho que o 2 ele é o mais icônico, assim. O 1 já é muito icônico, né? Mas o 2 é aquela coisa que você finalmente vai pro futuro, né? Com os personagens. Ali você tem ele voltando ali nos anos 50, né? Que ele volta? Ele volta ali nos anos 50 e só tem que voltar pra casa e consertar as coisas da família dele e tudo mais. E no 2 meio que eles expandem um pouco mais nessa aventura. Você tem uma realidade que detona toda a vida deles ali, quando ele faz uma coisa errada. Você tem aquela visão do futuro, né? De como que estão as tecnologias, como que ficou o mundo, né? No futuro, como que tá o filho do Marty. Aí, o próprio roteiro, a própria narrativa vai te deixando cada vez mais curioso, né? Eles fazem isso em todos os filmes, né? No primeiro, eles vão te deixando curioso, assim, pra ver como é que os pais dele eram quando eram jovens, né? Que eram pessoas completamente diferentes. E aí você vai no 2, você já fica... Eles vão te atiçando pra te deixar curioso de, cara, o que o filho do Marty fez de tão errado que o Doc tem que resolver? E cadê, como é que tá a vida
vida do Marty depois de tudo isso. Então o filme, ele, além da trama principal ali, ele vai te deixando curioso com essas pequenas coisas assim, né? E eu acho que o 2 faz isso muito bem, porque além da gente ter essas coisas bem icônicas, né? Do skate que flutua, do carro que voa, de você ver como é que tá o futuro, como é que estão as novas tecnologias, de brincar com tudo isso, né? O tênis que amarra sozinho e tudo mais. Vale constatar pra quem não viu os filmes, esse futuro é 2015, tá, gente? A gente 2015. não evoluímos o quanto, gente, que o meu cadarço não amarra sozinho. Mas Fiquei um os pouco carros chateado. Aquele Build Your Dreams é igualzinho BYD? os carros da... BYD é igualzinho. Mas não voa, gente. mas não voa. Mas não voa. serve. Mas não precisa não, voa. vamos Se acabar a segurar bateria, nem andar. Vamos segurar um pouco. Cara, então assim, o 2 eu acho que ele traz tudo que o 1 tem de bom, tudo que o primeiro filme tem de bom. Tanto é que eles fazem uma coisa que até o próprio Sanheim faz lá em Homem-Aranha 1 e 2, que é repetir o mesmo filme. Em De Volta pro Futuro 2, aqui o Zemeckis, ele faz isso. Ele pega basicamente a mesma aventura, as mesmas situações que o Marty passou no primeiro filme e joga aqui numa outra ambientação. Ele passou por aquela coisa, né, de a gangue correr atrás dele, ele ter que catar um skate no meio da rua, ele repete essa cena, as enrascadas que ele vai se metendo, uma confusão na lanchonete. Então ele pega várias situações ali do primeiro filme, colocam de volta aqui no segundo filme, só que muda a ambientação, né? Agora é tudo no futuro, agora com uma roupagem diferente. E então ele usa essa coisa de uma fórmula que já funcionou, só que lá no meio do filme ele tem uma reviravolta, né? Você vai ter um filme já completamente diferente do primeiro, do meio pro fim ali. E ele consegue aquilo que eu falei, né? As consequências e que o Fox falou. A gente se preocupa tanto com o Marty ali, porque ele tá querendo ajudar a própria família, ele não tá querendo salvar o mundo, né? A gente vai gerando essa identificação ali, porque ele tá tentando fazer o dele para as pessoas mais próximas a ele ali e deixar a vida de todo mundo bem ali. E no 2 a gente tem muito mais consequências, né, acontecendo assim, que se expandem mais, mas se expandem ainda só naquele núcleo ali, né? Você volta ali pra Rio Valley e você vê que o bairro tá completamente diferente. Então dá uma... Até tem um momento ali do filme que as coisas ficam até mais sérias, assim, né? Porque até então a gente tem um filme mais leve, aí ele dá uma... Vem pra uma realidade ali mais pessimista ali, né? Que o Marty encontra. O filme dá até uma pesada, assim, no tom, pra depois voltar a ser essa aventura ali pro final de novo. E ele brinca muito mais, né? Com essa coisa de ir pro futuro, voltar no passado e consertar o presente. Eu acho que ele se dá essa liberdade de fazer isso mais aqui no 2. Eu acabo ficando com o 2, assim, como meu preferido. Eu adoro o 1 também. O 3 é o que eu menos gosto, mas ainda gosto muito, assim, mas ele fica em terceiro ali. A briga foi sempre entre os dois primeiros pra mim. Mas eu acho que no 2 eles conseguem, sim, expandir todo esse universo, esse núcleo ali. Fox, entra nessa brincadeira aí. Você acha que o segundo filme, ele mantém a qualidade da franquia, ele melhora a franquia, ele é mais abaixo? Em termos pessoais, claro. O que você acha desse segundo filme? Eu gosto muito do segundo filme. Acho que, assim, do ponto de vista cinematográfico, ele é o mais complexo, né? Que é o que o Lucas tá falando. Porque daí ele se propõe, né? Ele vai dar origem lá que os caras fizeram, os russos fizeram depois no Ultimato, né? Ele volta pra viver cenas, né? Ele tem 3 atos muito claros. Ele vai pro futuro, então acho que o filme vai se desenvolver lá. Não, ele vai parar em 50, que ele vai parar em 85 de volta e ele vê que o Biff dominou o Rio Valley e ele volta pro primeiro filme lá pra aquele mesmo passado. Então, assim, a amarração... Cara, isso é o genial também. É muito difícil. E é um baita filme, acho que ele consegue construir e te prender a atenção, de novo, se autorreferenciando, né? Ele volta lá no primeiro e tu começa a brincar com o que tu já viu. Isso é uma sacada muito grande. Então acho que ele mantém e ele leva, quase como se ele dissesse pro público: ok, vocês entenderam, curtiram o primeiro desafio, nós vamos deixar a coisa um pouquinho mais complexa aqui. E ele fica mais complexo de fato, assim. Acho que ele é muito legal nessa ousadia dele. Cinematograficamente falando, sem dúvida ele é o melhor, na minha opinião. Mas o que mais pega pra mim no coração é o terceiro. Porque eu gostava muito de western, desde criança. E aí, cara, quando ele foi pro Velho Oeste, eu fiquei maluco, assim. Cara, o que esse cara tá fazendo? É coisa, né? Cavalo, cara, referência... E a melhor decisão possível, né? Muito, é incrível. Eu li depois que dizem que o terceiro era pra ser o segundo, né? Quando eles tiveram a ideia de uma continuação, vamos botar eles no Velho Oeste. Mas aí pensaram, não, mas tem
pano pra manga, vamos jogar isso pro terceiro, por isso que eles são lançados muito próximos, que eles são vistos como um projeto, assim. Eu acho uma sacada incrível, assim, e essa coisa de mergulhar um pouco na história do doutor, acho que ele faz jus ali a narrativa do cara que tá lá ajudando o Marty, daqui a pouco ele tá em apuros, ele também precisa acessar Então eu tenho uma coisa da infância que o terceiro eu fiquei muito assim, quando eu vi, disse, nossa, eu sempre gostei muito de western, então, os caras a cavalo, aquele lance todo, eu acho muito legal. Mas em termos de filme, pra mim, assim, é como a trilogia do Nolan, né, do Dark Knight. Eu acho os 3 filmes incríveis, o 2 é seguramente o melhor filme, o mais maduro, mas acho que o terceiro dá uma envelopada naqueles minutos finais ali, que começa a te contar. Então acho que o De Volta pro Futuro tem isso também. Ele envelopa muito bem, é muito gostoso a sensação que fica depois de ver o terceiro, o ciclo completo, assim. É muito engraçado isso que você comentou sobre o projeto, sobre eles serem vistos como projeto, né? No segundo eu já tenho mais a sensação de que ele é mais referencial aos projetos de TV que eles gostam. Eu tenho uma sensação muito assim de Além da Imaginação no segundo, até pela serialização da coisa, né? Até pelo to be continued no final do filme, pelos cenas do próximo episódio, sabe? Ele já tem uma homenagem muito à TV, que foi onde a ficção científica do audiovisual se criou primeiro, né? Você vai falar do Além da Imaginação dos anos 50 e como aquilo era muito relevante para os autores que estavam crescendo ali naquela época, um pouco depois daquilo. Então o segundo abraça mais a complexidade da história da viagem no tempo e abraça mais o seu lado ficção científica e talvez um pouco menos a aventura perdida e mais olha, vem aqui, agora dá pra dar, como você falou, agora dá pra dar uma segurada, uma complexificada, vamos dar uma expandida nessa história aqui e tal. Eu concordo com o que vocês falaram, eu tenho um pouco de frustração pessoalmente, porque eu acho que seria mais legal se a história fosse plenamente desenvolvida no futuro, ou no futuro e no presente, o que quer que seja, assim. Eu tenho uma sensação um pouco de que eles vão pro lugar seguro, ou voltar pra 55, sabe? A gente vai pra um lugar mais familiar, a gente não quer chocar muito a audiência, talvez a gente não saiba muito bem como manter a dinâmica dessa história funcionando com tecnologias muito diferentes, sei lá, talvez o público ache tudo muito esquisito, fique uma coisa muito, muito mais ficção científica do que pipoca. Então eu fico um pouco frustrado, assim, eu gostaria que o filme tivesse mais 2015 do que ele tem, sabe? Talvez não ele inteiro, mas... E eu acho que isso até se mostra no terceiro projeto, porque o terceiro projeto é um negócio que solta e abraça a porra toda, esquece, é Westworld aqui, não é De Volta pro Futuro mais. O nosso próximo filme é temático, a gente vai fazer uma homenagem a Velho Oeste, esquece DeLorean, esquece vai e volta, paradoxo, vocês vão ficar aqui durante 1h40 e depois vocês vão voltar. Então, por isso eu acho eles um pouco discrepantes. Eu pessoalmente acharia mais legal se tivesse mais 2015 no segundo filme do que tem. Se o clímax dele não fosse investido na mesma época que o clímax do primeiro é investido, sabe? Então eu tenho um pouco essa sensação, mas nada que diminua a consistência da franquia pra mim. Eu acho, como a gente falou na introdução, eu acho essa franquia muito consistente. Eu acho que são 3 filmes de muito bom nível pro que eles estão propondo, sabe? Pro que eles estão querendo fazer. Total. Eu tinha um pouco essa sensação também de querer ver um pouco mais de 2015. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio frustrado. Simplesmente, nossa, a trama podia se passar mais no futuro, assim, eu queria ver mais disso. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito, e isso foi crescendo as outras vezes que eu revi o filme, eu gosto muito dele me surpreender nesse quesito. Porque eu vou assistindo o 2 pela primeira vez e falo, esse aqui é o que vai se passar no futuro, né? O outro foi no passado, esse aqui vai se passar no futuro. E eles revertem, eles falam, não, a gente vai te dar uma palhinha aqui e a trama vai pra outro lugar. E eu acho as cenas que eles repetem ali, né? Eles colocam o Marty de novo nas cenas do primeiro filme. Aquelas cenas são muito bem montadas, cara. São muito legais, são muito bem montadas, assim, cenas que o Marty tá ao mesmo tempo ali, tem 2 Marty. E pra época, eu acho aquelas cenas muito bem construídas, assim. E o pior, eu vou ficar com o primeiro, porque eu acho que o primeiro... Não é nem porque sobrou, é porque eu realmente gosto mais do primeiro. Porque eu acho que o primeiro, ele é um pouco mais introdutório nessa questão da temática, assim, e ele ajuda a não ter tanta firula dentro do roteiro pra poder esconder um pouco a história, porque eu acho que no segundo filme, eles precisam mostrar tanta coisa nova, tanta novidade, tanta, sabe, a história precisa trabalhar com mecanismos tão distintos uns dos outros, que às vezes a história fica em cima desses mecanismos, né? Tipo, da tecnologia e da funcionalidade desse novo mundo, desse futuro. Então eu acho que o primeiro filme como uma entrada, assim, uma nova
um novo universo e eles estão construindo aquela coisa ali do zero, parece que tem um ar mais de fresco e menos urgente, sabe? De mostrar novidade, de mostrar coisas novas dentro do filme pra entreter mesmo, assim, pelo mecanismo, sabe? Não sei se eu fiz ser entendido, assim. Mas eu Mas acho que essa assim, tarefa sua é tão difícil quanto tentar dar um resumo desse filme. Você viu que eu entrei nele e já pulei o resumo, Não porque eu dá, vou explicar. não dá. Ah, não, ele foi pro futuro pra impedir o filho de ser preso, mas aí o cara do futuro pega a máquina e vai pro mais passado do passado pra entregar o almanaque e você tem que E aí ele entra errado no Sabe? passado e aí no futuro. Exatamente. E eu acho que assim, você comentou um negócio muito legal que é sobre as decisões que eles tiveram de não mostrar 2015 full, assim, né? Eu acho que você mesmo respondeu, né? O público ficaria desinteressado, porque você já está acostumado com o primeiro filme, que tem essa nostalgia, tem esses temas de bullying, né? Da juventude ali da década de 50 e tudo mais, que precisava ter esse apelo pro público, né? Pro público adulto ser levado aos cinemas e assistir aquele filme, aquela história nova. Se você coloca um tema e esses mecanismos completamente novos da ficção científica e apresenta um filme total de 2015, talvez o público teria se desinteressado. Então, é legal eles conseguirem fazer essa rotina, né? Esse híbrido porque o primeiro e o segundo são os mais dentro da mesma estrutura, né? É o terceiro que foge muito, assim, até a estética, até vai pro sépia, fica outro filme, assim, né? Praticamente. Então, assim, eu acho que essa estrutura, assim, híbrida mesmo, que a gente tá chamando, é mais confortável para quem tinha acabado de chegar do primeiro filme. Mas mesmo assim eu fico com o primeiro. Eu acho o primeiro mais redondinho, mais acertadinho. Se você começa a mexer na linha temporal do segundo, também tem vários caquinhos de erro que não tem como. Você vai trabalhar com viagem no tempo, igual o Lucas tá falando, né? Não tem como ficar uma pontinha solta. A última coisa que eu assisti que eu não consigo achar ponta solta é Dark, que pra mim alemães, por favor, e ainda assim tem uma ali, viu? Mas no penúltimo episódio. No penúltimo episódio eles cagam no pau. Mas assim, do resto. O Ex Machina, né? A entrada da Cláudia lá no último. Mas enfim, o assunto é outra viagem no tempo. É outra. Exato. Então eu acho que assim, o segundo ele começa a abrir um pouco essa margem pra errinhos, pra caquinhos, assim. Se você pega erros, problemas da linha do tempo de Volta pro Futuro, você vai ver que a maioria tá no 2. Que é onde eles entram mais eles alteram mais, né, a linha do tempo. E o primeiro ele é mais tranquilo, assim, você entende tudo, é uma jornada mais guiada, sabe, assim, ele pega na mãozinha e te leva. Concordo com o Gus, assim, acho que é isso, essa complexidade, né, eles vão, tio Ben, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eles começam a querer fazer, começam a querer inventar, e ele vai ficando, como todo filme de viagem no tempo, começa a te dar um nó, né, começa a te dar esse nó na cabeça. Mas tem uma coisa que é legal a gente falar, pra fazer justiça, a gente falou muito de Spielberg, né, que ele tem, o Zemeckis tem uma coisa em comum com o Spielberg e que nesse filme é muito marcante, que é parceria com o compositor, né? O Alan Silvestre permeia toda a filmografia do Zemeckis, como o John Williams permeia do Spielberg, e talvez sejam os dois caras que tu cantarola, né? Se tu cantarolar uma trilha de um tema de um filme, 90% de chance de ser do... Vamos lá, 80% de chance de ser do John Williams, 19% de chance de ser do Alan Silvestre, que é o Forrest Gump e o De Volta pro Futuro. Ou do Hans Zimmer. E 1% do Hans Zimmer também. Eu divido 0,5% entre o Hans Zimmer e o Bill Conti do rock, que tu vai saber cantarolar também. Lá tem o rock do lutador. Então, assim, é uma parceria. E a trilha do De Volta pro Futuro tem muito de Spielberg ali nessa parceria. O Alan Silvestre é muito feliz nesse tema que se deriva, que te dá notas o tempo todo, brinca com o tema principal e que, cara, conduz muito da emoção do filme, assim, nessas derivações de alegria, aventura, suspeito, tudo dentro daquela frase do tan, tananana. Acho demais, assim. Uhum. É até legal, porque eu supunha que era do John Williams, sabe? Porque tudo que eu já sabia envolve o Spielberg, já pensei, não, o John Williams tá metido, mas não é, e tem uma similaridade, assim, da trilha, muito, muito significativa, né? Mas a similaridade entre os dois, especialmente na década, ela é muito clara, assim, entre esses três filmes e entre os filmes do Spielberg, particularmente da época, assim, é muito visível mesmo. Muito. Mas, Fox, eu já vou devolver pra você, inclusive. Eu tô contigo, o que eu gosto mais é o terceiro, mas antes de me justificar, eu já vou te jogar na fogueira. Eu queria que você falasse, assim, o porquê, com mais detalhes, por que o terceiro
te toca mais assim, e se você concorda de modo geral com, tô chegando numa franquia, já está consolidada, lembrando que o segundo e o terceiro são projetos que são pensados praticamente juntos, né? E tô chegando numa franquia consolidada e agora eu vou fazer uma franquia, eu vou fazer ela parque temático, eu vou praticamente abandonar os rolos de linha do tempo e não sei o que, eu vou fazer uma história temática específica aqui nessa época específica, fazendo homenagens específicas. Se você gosta mais, é porque você acredita que deu certo. Mas assim, o que você acha dessa decisão e por que você acha que ela deu certo? Cara, eu acho que deu certo. Isso tem a ver com o que o Gus estava falando, com o que vocês falaram, na verdade. Tipo assim, eu queria ter visto mais do futuro no 2, né? E no 3 parece que ele pensa, cara, vamos pensar que se eles filmassem isso agora em 2000, na era dos grandes continuações eternas, cara, era De Volta pro Futuro dos dinossauros, era De Volta pro Futuro da Grécia, era, cara... No espaço, de volta É tipo Assassin's Creed, sabe? Que dá pra fazer qualquer coisa. Tipo, só usar... Esses caras iam estar vendo, assim, nossos netos iam estar vendo o filme e, cara, o Martin McFly trocou 50 vezes quem é o ator, aí ele ia virar Martina McFly lá por 2047. Cara... Então, assim, eu acho que eles abraçam isso no terceiro filme e acho que o terceiro filme faz justiça. É muito difícil a generosidade do roteiro de jogar o drama do terceiro filme para um personagem que era secundário. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que ele conta a história do Martin, em vez dele pegar aquele bolo e continuar esticando aquela massa, sabe-se lá para onde... Cara, é a hora que o Doc precisa dele. E ele vai lá entender, ele nos dá a chance de entender quem era aquele cara solitário, que era o cientista maluco, e dá um amor pra ele, dá uma razão pra ele viver, pra ele querer viver no passado. Cara, eu acho muito forte isso, assim, como com esse... encontrar o teu lugar no tempo. Eu acho que o terceiro pega esse elemento do roteiro e diz assim, cara, o que é o tempo? O que é o teu tempo? Aonde tu pertence? Cara, tu pertence onde tu tá, onde faz sentido pra ti. E eu acho isso uma puta de uma mensagem num filme aventura sobre viagem no tempo. O cara acha o pertencimento. Qual é a tua linha do tempo, velho? É onde tu tá com quem tu gosta e o que faz sentido pra ti. Acho muito forte isso, sabe? Então faz eu achar o filme, ele me ser muito caro nesse sentido. Não, e ele fecha muito bem, assim, né? Toda a história, assim. Se você pegar os 3 filmes juntos, primeira vez que eu assisti mesmo, eu peguei pra maratonar, assim, um atrás do outro, e eu não consegui, eu tinha que ver, assim, o terceiro. Foi uma coisa assim que, cara, eu vou parar o que eu tiver pra fazer, eu vou ver o terceiro. Eu não posso ficar assim sem ver o final da história. E eu acho que ele amarra muito bem, assim, ele fecha muito bem o arco do Doc, que ele se dispõe a contar mais aqui, ele fecha muito bem o arco até do Martin, né, que amadurece, que tem aquela questão da impulsividade, e que, de novo, eles usam aquela coisa de te deixar curioso, né, o que acontece com o Martin, né, tanto naquele racha que ele faz e tudo mais. Até pegando um ponto que o Fox falou aqui, esse sobretema do filme, sobre encontrar o seu lugar no tempo, é a cagada que o James Mangold faz no último Indiana Jones. É aonde ele perde a coragem, é a merda que ele faz, porque ele parece que ele vai caminhar por esse sentido. Exatamente. Num filme bem medíocre. Eu nem acho filme horroroso, eu acho filme medíocre, assim. Mas ele parece que ele vai se encerrar ali, que ele tá encaixado ali naquele rumo, e ele se acovarda. E aí não põe alguém pra pagar ele e arrastar ele pro tempo presente contra a vontade dele mesmo, foda-se, não sei o quê. Então é um filme que ensaia fazer esse tipo de homenagem e depois se acovarda. E aqui ele faz isso muito bem, ó. Meu lugar é aqui. Eu vou ter um embate entre explorar novas tecnologias ou viver a vida que eu nunca achei que eu fosse viver, o amor que eu nunca fosse viver, a família que eu nunca fosse viver. E eu vou escolher a família. Mesmo que eu tenha que sacrificar aqui o avanço tecnológico, não sei o quê. E é por isso que o final mesmo me incomoda. Eu já esperava, porque, né, cinemão, a possibilidade de outros filmes, não sei o quê. Mas eu acho que esse filme ia se amarrar tão lindamente, sem uma outra máquina do tempo, sabe? Acabou. Adapta aqui e ali pra ele conseguir se despedir do Marty propriamente, pra ter uma despedida emocional legal e todo mundo entender que, olha, o cara tá no tempo dele, que ele precisa estar, eu tô no meu tempo, que eu preciso estar e tá todo mundo feliz e tá tudo bem, sabe? Então acho que assim, por 2 minutinhos, nossa, sabe? Aquele que fica no quase. Mas eu adoro esse filme, ele é o que eu mais gosto e justamente porque eu acho que ele chega num terceiro filme e ele resolve explorar a possibilidade de levar a história para outras direções. De falar, e se a gente fizer um filme, se a gente aproveitar esse recurso maravilhoso que a gente tem na mão, que é a viagem no tempo, e a gente usar a viagem no tempo como recurso e não como cerne da nossa história. Sim, como seria levar esses personagens para um ponto específico no tempo e eles viverem uma história fechada, início, meio e fim, dentro desse período específico do tempo. Eu acho que é o que é mais legal nele, e ele é muito bem executado por causa disso, sabe? Ele é muito bem feito, ele te abraça muito, assim, quando você assiste ele, você fala, poxa, legal, todos os temas estão colocados aqui, tudo que deveria estar tudo que deveria ser
Sabe? Tá perfeito. É um filme, uma aventura super legal que eu tô acompanhando aqui, que vai se encerrar bem, que vai ficar todo mundo feliz. E é a definição do cinema pipoca. E usando essa base que eles criaram nos 4 anos anteriores, na repercussão maravilhosa que eles tiveram do público, pra contar uma história mais corajosa nesse sentido, sabe? Vou fazer um filme de gênero aqui agora, sabe? A essa altura do campeonato a gente vai fazer um filme de gênero, a gente não vai mais ficar tentando complexificar excessivamente, deixar a história muito escabrosa e muito incompreensível, maluca. Não, vamos diminuir a escala, vamos focar mais em outros aspectos de fazer o filme e tal. Ainda bem que era um gênero legal, de western, né? Ainda bem que fizeram um western e não um musical onde o Marty e o Doc deliram. É ruim desse jeito mesmo? Só disse sim. É ruim desse jeito, nesse nível. A gente não discutiu ainda não. A gente não discutiu o filme ainda, tá? Mas vocês que estão ouvindo o podcast aqui hoje, vocês já sabem, porque assim como no De Volta pro Futuro, o episódio que a gente vai gravar depois, ele vai ao ar antes. Mas a gente ainda não discutiu o filme. Mas enfim, pra quem não entendeu, o Gustavo está falando de Coringa e Lady Gaga e vai dar conversa. Enfim. Tem uma coisa muito legal que vocês falaram que é louco. O Lucas falou antes que assim, a gente falou sobre o arco, né, da identificação dele salvar o mundo dele. Para pra pensar, se tu perguntar pra vocês e perguntar pra 90% das pessoas que a gente conhece, se tu tivesse uma máquina do tempo, pra onde é que tu iria? A gente sempre vai pra um ponto na nossa linha do tempo, né, pra mudar a nossa vida. Exatamente. E acho que por isso que o filme funciona também. Pô, tu pode ir pra qualquer lugar, vai pra Grécia Antiga, salva a humanidade, né? Mata um cara que foi um ditador. Não, a gente sempre tem uma tendência de voltar naquele dia que é pra... E esse é o grande mérito do filme, né? Ele pega a tua... Pegar um almanac e ficar rico. Exatamente. Pegar um almanac e ficar rico. Gusta, meta o bedelho aí na conversa. Eu acho que o terceiro filme é o que mais me tira, né, da trilogia. Engraçado que, por ele ser western e por ele ter outra lógica operante ali dentro dele, eu acho que é o que mais me tirou da história. Eu queria mais daquele mundo, sabe? Eu queria mais... Só que tem todos esses problemas que vocês estão falando. O Fox mesmo falou, você vai esticar essa massa pra onde? Pra onde você vai... ele usou essa metáfora, né? Pra onde você vai puxar essa história? Porque se eu já fiquei incomodado com o segundo filme, que tem firula atrás de firula pra poder a história ficar interessante, num terceiro filme, será que a gente não ia ficar só com as firulas? Será que não seria só... Tanto é que não existiu, né? Uma continuação, obviamente, não existiu essa continuação em que eles ficaram ali na mesma lógica operante. E é a primeira e a segunda temporada de Westworld, né, amigo? É exatamente o que acontece lá. Você tem uma primeira temporada perfeita e na segunda ela vira as firulas. A firula deixa de ser recurso e ela vira tema. Isso poderia muito acontecer aqui se tivesse ido por esse lado, né? Meu Deus, você sempre toca nesse tema, como dói, né? Nossa, Westworld, assim, é triste o que aconteceu. E eu tava pensando aqui, outra referência muito marcante que tem na cultura pop hoje, atual, que é muito famoso, é Rick and Morty, né? Rick and Morty é total, não é? Total. É tipo, é só o spin-off perfeito em animação de Volta para o Futuro. Pra gente entender o tanto que dá pano pra manga esse assunto e essa dinâmica do Doc. Mas no Rick and Morty era de propósito, moleque, inclusive, né? O Dan Harmon já falou que o projeto inicial era pra eles serem mais parecidos com o Doc e o Marty do que eles realmente são, ainda mais parecidos. Então é que ele pega a pegada da viagem no tempo, não sei o que, mas pra dar um aspecto pessimista, depressivo sobre a coisa. Sim, mas né? pra você ver que também não... E pra você ver também que Rick and Morty, na minha opinião, eles não ficam na firula, né? Eles têm muito, o Rick and Morty tem muita... Assim, é bizarro como eles conseguem brincar com a dinâmica de viagem no tempo e universo, essas coisas. Mas eles focam na parte mais filosófica da relação dos dois também. Isso eu acho incrível. Que é muito o que fazem De Volta pro Futuro. Fox, te fazer uma pergunta que talvez seja complexa pra gente encerrar aqui. A gente já falou aqui sobre, muitas aspas, uma certa falta de assinatura do Zemeckis enquanto diretor, que é um reflexo do próprio Spielberg, né? Do que o próprio Spielberg fala, de como ele dirige e tal. Mas mesmo considerando esse aspecto, o que você acha que dá pra gente levar, assim, pós-90, a gente já sabe o que o Zemeckis pode fazer com a ficção científica, o que ele foi capaz de fazer... O que ele leva de pós-90, especificamente do trabalho dele como criador de histórias ou como diretor, que vai fazer a gente engajar em coisas como Forrest Gump, ou como Náufrago, ou como Voo, ou como
que seja a Convenção das Bruxas, sabe? Por que alguém poderia achar que um remake de Convenção das Bruxas na mão dele funcionaria? Ou um remake de Pinóquio na mão dele funcionaria? O que ele leva que causa essa expectativa na gente, que a gente vê nesses outros filmes e fala assim, nossa, isso aqui é muito do Zemeckis, na sua opinião? Cara, eu acho que é justamente essa capacidade de entender cada história e te entregar o melhor dela. Assim, tu pega o Here agora, que é o próximo filme dele, que eu já tô doido pra ver, que me parece, né, pelo que vi do trailer, eles não estão falando muito, que é basicamente a ideia de que a gente vê a história de uma família e permeia um pouco da história da humanidade sobre um único ponto de vista, com a câmera sempre no mesmo lugar. Esses caras sempre te instigam, eles são muito inventivos, né? Então acho que essa capacidade de criar histórias envolventes, e aí é um parênteses, tu disse que a questão é complexa, aí tu me interrompe se eu for longe demais, mas assim, dentro dessa complexidade, cara, existe uma coisa no cinema que é, tu pensa, 85, tá? Pega esses caras todos aí, 70, 80, 90. A quantidade de histórias do que a gente consumia de conteúdo era infinitamente menor em termos de volume do que a gente absorve hoje. Nossa, sim. E cada vez mais tu pega caras que tinham o potencial de pegar sempre grandes histórias. A gente fala de filmes nessa época. Dificilmente tu pega, como tu diz hoje em dia, assim, ó, puta, a história desse filme é ruim, mas ele é muito bem dirigido, né? A A24 passa muito por isso, pra pegar um exemplo. Ah, não é tão legal, mas puta, a fotografia. Era uma época que não se avaliava filme por rúbrica. Não era assim. Porque tu tinha grandes histórias, as histórias mexiam com a gente de maneiras que eu acho que isso é natural ao longo da humanidade, né? A gente vai vendo mais coisas e a gente perdeu a força do roteiro. A gente perdeu a força da surpresa do storytelling. Porque a gente vê tudo no jornal, a gente vê tudo no YouTube, a gente tem muita série. Então coisas e valores que faziam muito sentido pra gente no roteiro perderam força. E o grande diretor que sabia construir epopeias visuais de grandes histórias começa a não se encontrar. Começa a derrapar. Porque a história já não te leva mais, mas a linguagem, a blocagem, tudo bem, mas são filmes que estão muito atrelados no que ele está contando. São caras que dependem do texto também. Né? Olha como a gente falou do texto. Então acho que esses caras penam um pouco hoje com isso. Tu pega esses filmes deles, cara, não tem a mesma força porque a nossa capacidade de sermos surpreendidos pelo texto, pelo frescor de um plot twist, é muito menor. Então eles perderam uma parte do ferramental deles, porque são grandes articuladores de linguagem, mas o texto hoje em dia ele tem menos força. É mais difícil a gente ver uma coisa inventiva que mexa com a gente. Então assim, acho que a gente segue esperando que o cara desse entregue uma coisa diferente, mas o que é diferente num mundo onde se consome linguagem e as crianças fazem vídeo e o YouTube tá aí. Então assim, a coisa perdeu muita força. Então o cara tem que ser muito maluco e muito inventivo hoje em dia para conseguir trazer uma história visualmente apelativa e que tu consiga trazer junto uma narrativa forte. E acho que esses caras cada vez mais vão sofrer com isso. É mais difícil, porque não é nichado. O Tarantino, tu vai lá, tu quer ver um filme do Tarantino. Se ele falar sobre um homem conversando com uma caixa de fósforo, tu espera a coisa. O cara que era contador de história, ele vai penar um pouco, porque as histórias hoje, pra te surpreender e pra tu te emocionar com uma história, o furo é bem mais embaixo. E entra também no mecanismo de urgência, né? O próprio Coringa que a gente tá mencionando aqui, o nosso episódio saiu semana passada, porque a gente tem que ir ver, porque se a gente não for ver, a gente vai pegar as informações todas na internet, e a gente vive numa cultura cinematográfica no momento em que a maior parte dos filmes que saem nesse volume pipoca, nessas grandes produções, eles não sobrevivem a você saber a história. Eu falo muito isso aqui no podcast sobre spoiler, eu falo muito aqui, quem é ouvinte aqui regular já deve estar cansado de me ouvir falar isso. Mas assim, eu não sou mais o que eu era antes, o cara da política do anti-spoiler a qualquer custo. Porque eu já penso assim, se alguém te contar a virada de um filme ou o final de um filme, acabar com o filme pra você, significa que o filme não presta, sabe? Porque o filme não pode ser só uma virada, ou só o final dele, ou só não sei o que. Ele é a experiência como um todo, sabe? Então a gente fica nessa urgência, porque não só a gente vai pegar os spoilers no Blue Sky, ou no Instagram, ou o que quer que seja, como, dependendo do que acontecer, se a gente pegar um spoiler, o filme vai acabar. Você tem um baita de um exemplo aí no Deadpool e Wolverine. Se alguém soubesse antes qual era o papel do Chris Evans no filme, a piada ia perder o efeito e o filme depende desse tipo de piada, desse tipo de momento. Então, se eu ver isso na internet antes, eu já vou ver aquilo lá e falar,
Beleza, Exatamente. é isso então. Porque o filme não resiste a uma dupla análise, sabe? Porque os caras não preocupam mais com isso. Tem toda a razão, e é isso, né? Tanto que os grandes filmes são os filmes que tu vê 1000 vezes e te emociona 1000 vezes. E tu sabe o que vai acontecer. Tu pega o maior plot twist dos últimos 30 anos, que marcou o plot twist, que marcou o Shyamalan, que foi Sexto Sentido. Cara, Sexto Sentido é genial. Claro que o impacto de, aquele final, beleza. Mas, cara, o filme é genial e o filme é absolutamente bem construído o tempo todo na tua segunda, terceira, quarta, quinta revisão. Porque eu concordo contigo. Se um spoiler estraga um filme, ele é uma piada, né? Piada precisa de punchline. Filme é muito mais que isso, né? Fogs, muito obrigado pela sua participação aqui, cara. Foi muito legal discutir esses filmes contigo. Você claramente gosta muito desses filmes, então isso já ajuda muito pra gente enriquecer o debate aqui. A gente sempre deixa esse espaço reservado pra você falar o que você quiser, assim, divulgar projetos, rede social, falar o que você tem feito, deixar recomendação, o que quer que você queira, o espaço é seu. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente hoje. Valeu, imagina, eu que agradeço vocês, é um prazer, né? Eu sou a analogia do burro do Shrek, né? Que no Shrek os caras perguntam pra ele, esse burro fala? Ele diz, fala, o difícil é fazer calar a boca, eu sou nessa linha, se deixar eu falar, né? A coisa vai ficando perigosa. Mas é um prazer, foi ótimo aqui conversar, trocar ideia com vocês, quando quiser eu tô à disposição. E, cara, a minha formação é cinema, né? Mas desde que eu me formei, eu nunca mais consegui voltar pra fazer cinema. A publicidade me engoliu de tal forma. Então, eu tô sempre trabalhando aí, @LucasFogs, quem quiser ver lá no Instagram. E é isso. E de recomendação, vou recomendar uma coisa que eu tenho feito. Falei pro Gus e tô achando muito legal. Ler livros de filmes que marcaram a minha infância. Eu vi filmes... gostei. Esse mês eu li Blade Runner, li Tubarão, li Parque dos Dinossauros, já vi o filme. Cara, leiam os livros que deram origem aos filmes que vocês gostam, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa surpreendente lá. Blade Runner é ótimo Planeta mesmo, dos Macacos. Vou botar na lista. Dos macacos. Nossa, é assim... 10 Blade Runner é excelente mesmo, sim. Também. Quando você lê Forrest Gump, você avisa pra gente, porque você sabe que o escritor de Forrest Gump detesta os Zemeckis, né? Detesta o projeto. não então, assim, gostou. essa é uma curiosidade que eu tenho, assim. Vou botar esses dois na lista e conto pra vocês. E agora é com vocês. Já assistiram a trilogia De Volta para o Futuro? Difícil não ter assistido, né? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Tchau, galera! Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. E a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma preferida, corre lá porque os episódios já estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.